Olá, Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Lídia. Seja bem-vinda. Senhor Antônio Nofre, boa noite. Boa noite, Adriana Alvarenga. Olá, Marcileia, Luciano e Guilherme, sejam bem-vindos. Cláudio Honor e Eliane, boa noite também para vocês. Boa noite, Edna Bueno. Olá, Valdete, boa noite. Boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Boa noite, Leda. Boa noite também, Michele e Gabriel. Boa noite, Anitta e Clarindo. Joyce Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Ercília Machado, boa noite. Boa noite, Marilza. Boa noite, Rosana. Joana Camargo, seja também muito bem-vinda. Mariângela, boa noite. Boa noite também para a Lourdinha, para o Camilo, para Maria Eduarda. Inclusive um abraço especial para Maria Eduarda. Hoje é seu aniversário, que Jesus te abençoe cada vez mais. Boa noite, Rosilda, seja bem-vinda também. Leopoldina, é um prazer tê-los conosco. Seu Luiz Alberto, boa noite, muita paz. Adriana Dantas, Andréia Dantas, e as nossas energias e vibrações para o Pai de vocês também. Olá, Filomena, seja muito bem-vinda. Olá, Marília, boa noite, seja muito bem-vinda, querida. Prazer e satisfação tê-la aqui conosco. Adriana Valério, boa noite também para você. Rosilene, boa noite. Rosilene, Osmane, Diego, Andréia Vieira, seja muito bem-vinda. Luísa Nalim, hoje deu certinho, né, Luísa? Que bom. Olá, Amanda, boa noite para você, para sua mãe, seu pai, seu irmão, sejam bem-vindos. Olá, Álvaro Luiz Martins, boa noite para você. Boa noite também para sua mãe, que sempre está aí contigo. Boa noite, Leívia, e para toda a família. Olá, Érica, boa noite também, seja bem-vinda. Arlete, boa noite. Boa noite também, senhor Antônio e Isabel. Prazer imenso tê-los aqui. Parabéns, Maria Eduarda e Cecília. Boa noite, Helena Coelho, Aninha e Adriano, sejam bem-vindos. Olá, Vânia Assunção, boa noite. E está na hora de nós iniciarmos, né, a nossa leitura e estudo de hoje, as nossas reflexões em cima daquilo que o codificador Kardec nos trouxe dentro dessa filosofia maravilhosa. Gislaine Nunes, boa noite também para você. Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Gente, que nós possamos agora nesse instante levarmos o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, exatamente procurando buscar a paz que ele sempre desejou a todas as pessoas. E não foi sem razão que no seu Sermão do Monte, a última bem-aventurança, ou aquela bem-aventurança que os cristos já conquistaram, porque a gente sempre enxergou as bem-aventuranças como um processo evolutivo, é exatamente a do pacificador. O pacificador é exatamente aquele que já se transformou verdadeiramente num filho de Deus e que espalha a paz a todas as pessoas, a todas as humanidades, a todos os planetas. Então, que nós possamos sentir um pouquinho dessa paz que Cristo desejava e endereçava a todos, porque com certeza a paz é um dos sentimentos que mais necessitamos. Talvez eu poderia dizer um sentimento ou uma virtude, mas daquelas que nós mais necessitamos neste mundo, sobretudo na atualidade, como nós veremos na leitura e estudo de hoje, que pode ser comparada com a tempestade que assolava os apóstolos, o mar do Tiberíades, que balançava o barco em que eles estavam. Sim,
E a paz e a tranquilidade de Jesus foi algo espetacular, como nós veremos, e que nós possamos conquistar esta mesma paz, para que diante de todas as atribulações tenhamos condições de ir mais calmos e tranquilos, encontrar as melhores soluções e transpor todos esses obstáculos para atingirmos a nossa meta final, que é a felicidade suprema, a própria perfeição. Sabemos que ainda levará muito tempo, mas todas as vezes que nós visualizamos o fim e o objetivo, a gente consegue caminhar com mais tranquilidade, com bastante fé, alimentados por uma esperança que nos mantém perseverantes nessa estrada. Que a paz que nós estamos sentindo e captando de Jesus possa também influenciar as pessoas que convivem conosco no nosso lar, influenciando a nossa própria casa, o nosso ambiente doméstico como um todo. Os desencarnados que porventura ali também participam na nossa vida cotidiana, os nossos amigos, os nossos colegas, vizinhos, aqueles que se dizem e se consideram como nossos inimigos, que a paz possa atingi-los também. Que a paz que aqui estamos nesse instante trabalhando e visualizando dentro de nós possa ser também endereçada e encaminhada com o nosso magnetismo e as nossas vibrações aos doentes. Estejam esses doentes como familiares nossos, consanguíneos, por afinidade. Sejam esses doentes alguns amigos, colegas, vizinhos. Pessoas desconhecidas que se encontram internadas em hospitais psiquiátricos, ou qualquer casa de repouso ou de saúde. Espalhemos, meus queridos companheiros, a paz por todo o nosso planeta. E a paz não é algo que vem de fora para dentro, mas aquilo que vai de dentro para fora. E assim, nesse clima e nesse ambiente de muita paz, nós vamos exatamente dar sequência à nossa leitura e estudo. Boa noite, Lucélia. Boa noite também, Marinha. Olá, Tuca e Paulo Henrique. Boa noite. Luiz Carlos Machado, boa noite. Boa noite, Paulo Witter. Cauã Deodato, boa noite. Prazer e satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite também, José Ricardo. Boa noite, Flávio Gava, Jossanã, Célia Furtado. Olá, Rafael. Meu amigo, tudo bom contigo? Espero que esteja bem e que essa paz e a energia que reina aqui nessa nossa família, Rafael, porque aqui nós somos uma família, que essa paz que reina aqui possa atingir também o seu coração e principalmente te ajudar a recuperar a sua saúde. Olá, Natália, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Daniele Diamantino. É um prazer e satisfação tê-la aqui conosco. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, como nós dissemos hoje na nossa leitura e estudo, é dia de nós darmos esta sequência à análise desse texto evangélico, porque nós estamos estudando aqui com a Gênese aqueles milagres do próprio Evangelho, considerados, a gente gosta sempre de usar essa expressão milagres entre aspas, considerado milagres, fazendo uma análise dentro da lógica e sob exatamente a orientação que a espiritualidade, sobretudo depois deste período de avanço da ciência, é capaz de nos apresentar, através dos seus argumentos e princípios, uma forma de nós conseguirmos identificar na lógica. Que tipo de lógica que eu falo? Nessa lógica de um mestre ser mais perfeito que pisou nesse planeta, que veio exemplificar e nos ensinar a caminhar até chegarmos ao Criador, respeitando todas as leis da natureza sem derrogá-las. Por quê? Porque estas leis são perfeitas. E quando as leis são perfeitas, não existe nenhum tipo de jeitinho brasileiro capaz de manipulá-las ou capaz
exatamente de derrogá-las. Então, quando a gente usa essa expressão milagre, a gente usa milagre no sentido de algo que foi realmente muito bom, muito bonito, algo que encantou, mas não é absolutamente nada que seja capaz, tá? Preste atenção nisso, que seja capaz de derrogar uma lei natural. Repito, se fosse possível derrogar uma lei natural, as leis divinas não seriam perfeitas. E é claro, se as leis não seriam perfeitas, nós estaríamos falando que Deus também não é perfeito. Então percebem a lógica em tudo isso? Então, depois de todo este avanço, sobretudo científico, veio essa doutrina e principalmente a codificação kardeciana nos ajudando a entender. Vou avisar mais uma vez que eu estou vendo aqui pessoas diferentes, né? Que estão talvez chegando aqui pela primeira vez. Não se preocupem com questões religiosas, tá? Nós estamos fazendo os estudos baseados nessa filosofia espírita, mas ninguém está aqui para transformar pessoas em espíritas. Não, a gente está fazendo uma análise dos ensinamentos do próprio Cristo e, sobretudo, atualizados segundo a ciência, toda essa ciência que se desenvolveu no decorrer destes anos, para nós identificarmos dentro de uma lógica tudo aquilo que o Cristo fez, todos os seus ensinamentos. Então, esses nossos estudos, ou essa nossa leitura e estudo, independe de religião. São apenas questões filosóficas que vão nos ajudar a entender melhor aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, assim como nos ajudará a entender bem e melhor todas as coisas que acontecem à nossa volta, todos os fenômenos que nós presenciamos todos os dias. Tá? Então, não se preocupem com questões religiosas, por favor. Por isso a gente disse lá no início, e de vez em quando eu repito, superem os preconceitos que nós temos aqui dentro da nossa memória, porque estes preconceitos, infelizmente, são o que nos faz sofrer. Infelizmente, nos faz sofrer por quê? Porque nos mantém presos e vinculados, muitas das vezes a um passado ou a determinados dogmas, e não nos concede a liberdade. E qual é um dos maiores benefícios que a criatura pode obter? É exatamente a liberdade. Alguns vão dizer, não, Edson, é a vida. O maior benefício, o maior dom é o da vida. Gente, a vida, a partir do momento que Deus deu, a partir do momento que Deus concedeu, ninguém é capaz de tirar. Você pode até tirar, ou alguém tirar a sua vida física, mas a sua vida mesmo efetiva espiritual, ninguém tira. Então este pertence a Deus e pronto. Agora, já a liberdade, muitas pessoas, infelizmente, podem tolher a sua liberdade. E a ausência dessa liberdade é o que mais nos faz sofrer. Bom, só cumprimentar aqui mais algumas pessoas diferentes. Boa noite aqui para Mariene. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Tânia Maria. Seja também muito bem-vinda. Olá, Joana Oliveira. Adair, boa noite. A Marinha está perguntando aqui. Eu também depois gostaria de saber se o Wagner está realmente melhor. Deixa eu ver se eu esqueci de cumprimentar alguém. Se eu esqueci, depois vocês me perdoem. Isabel Cristina, boa noite. Boa noite também para o nosso querido Vinícius Andretti, toda a família. E vamos lá. Gente, nós estamos vendo, e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a tempestade acalmada ou a tempestade aplacada. Tudo isso depende da tradução que nós vamos utilizar, tá? Neste ponto, principalmente, não se preocupem com as palavras. A gente sabe, e eu acho que quase todos vocês conhecem esta passagem evangélica, é exatamente aquela que conta que Jesus estava lá no barco junto com seus apóstolos, e eles estavam fazendo essa travessia do rio Tiberíades, do mar do Tiberíades, e enquanto Jesus estava justamente naquele local de destaque, eu já falo um pouquinho sobre ele, naquele local de destaque dentro do barco, ele estava dormindo, e de repente veio uma tempestade, e com essa tempestade os apóstolos ficaram incomodados,
com o fato de Jesus permanecer dormindo e eles ali com medo do que poderia vir a acontecer. Então, eles pegaram, acordaram Cristo e falaram: mestre, você está aí dormindo enquanto nós estamos aqui perecendo? E Jesus os adverte mais uma vez, com aquela mesma frase: homens de pouca fé. E naquele instante, ele determina, com a autoridade moral que ele possui, que os ventos cessem, que o mar se acalme, e instantaneamente tanto o mar quanto os ventos cessaram. Esta é a passagem. E é claro que os evangelistas ainda vão dizer, que os próprios apóstolos ficaram ali boquiabertos com essa autoridade de Jesus, que era capaz, inclusive, de determinar a fenômenos ou a determinados fenômenos da natureza que eles cessassem. Vejam, então, esta é a passagem, está lá no Evangelho, e lógico que muitos de nós, sem o conhecimento avançado que nós temos hoje, a gente vai identificar isso agora mesmo, principalmente, mais uma vez, relembrando e fazendo aquele link com o Livro dos Espíritos. Sem esses conhecimentos, nós vamos entender isso verdadeiramente como um milagre. Mas por que não representa um milagre? Este é o objetivo da nossa leitura e estudo de hoje. Mas antes de adentrar especificamente a essa leitura e estudo, avaliem comigo. Se nós pegarmos os evangelistas, a gente vai encontrar determinadas diferenças entre eles, E são diferenças assim, como eu já tive a oportunidade de falar com vocês, não vamos repetir aqui todas, até para não ficar muito cansativo, mas cada evangelista tinha o seu estilo e a sua forma de reproduzir os ensinamentos do Cristo. Cada um, dentro deste seu estilo, ele trouxe e escreveu de acordo com a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua própria evolução. E é claro, ainda temos essas questões da tradução desses esclarecimentos, Então, existem essas peculiaridades. Mas um dos evangelistas, ele inclusive vai dizer que quando eles adentraram o barco, principalmente Jesus, quando ele adentrou para fazer essa travessia, Jesus teria deixado para trás, deixado de lado a sua capa. Aí alguém vai falar assim: gente, mas que coisa mais simples, que coisa mais, vamos assim dizer, desnecessária. Falar que Jesus havia deixado a sua capa, mas isso não passou despercebido por este evangelista. Por quê? Porque essa travessia, ou o mar do Tiberíades que eles iriam atravessar, ele fica mais ou menos a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. E exatamente por ser uma região mais baixa, era uma região que ventava muito. Além deste vento e do frio que fazia, ele ainda proporcionava exatamente determinados fenômenos ali em alto mar, que a capa serviria inclusive como uma proteção. E veja, o evangelista diz que Jesus teria deixado a sua capa, ou seja, ele deixou a sua proteção para trás. Olha, a gente fala assim que é interessante, por quê? Porque algumas dessas curiosidades, e eu estou chamando aqui sim de curiosidades, elas são interessantes porque a gente vai ver em outras passagens, por exemplo, quando Jesus vai curar o cego abandona a sua capa. Ora, o que significava a capa para aquelas pessoas, sobretudo que tinham essa autorização do próprio sinédrio ou dos sacerdotes para pedir? É exatamente isso. Se você não tivesse a capa, você não tinha autorização para esmolar, para pedir ajuda às pessoas. E quando você abandona a sua capa, você está falando: olha, eu não preciso mais da ajuda dos outros, eu tenho condições de sair e trabalhar. E é lógico, se você abandonou, alguém provavelmente pegaria essa capa e usufruiria desse direito.
Tá vendo? Tem algumas peculiaridades, sobretudo no que diz respeito a essas questões culturais, que são importantes para a gente entender, voltar de vez em quando nesse contexto cultural da época em que o próprio Cristo viveu, é sim e realmente interessante para a gente entender. Pode deixar, André, ele estará nas nossas orações e de todos que estão aqui acompanhando conosco. Então, o evangelista diz que Jesus deixou, ou seja, Jesus deixou a sua proteção. Por que isso é importante? Porque, como nós vamos ver, nós estamos diante de uma tempestade, nós estamos diante de um fenômeno, e todas as vezes que nós estamos passando por determinadas atribulações ou dificuldades, o que nós mais buscamos é segurança, é proteção. E Jesus teria deixado a sua proteção para trás. Por que será que Jesus fez isso? Bom, depois uma outra curiosidade é que Jesus, no barco dos apóstolos, ele estava ali ocupando um local de honra. Olha que coisa interessante. Mas por que Jesus estava ocupando um local de honra? Gente, é muito simples. Jesus era o quê? Jesus era o mestre. E Jesus, como mestre, como um rabi, ele tinha todas essas, podemos dizer, facilidades, todas estas regalias que eles estavam, naquela época, pelo menos, dedicando a determinadas pessoas. Deixa eu só ver se eu lembro qual foi o... Mas praticamente todos os três evangelistas que vão falar sobre isso, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles vão dizer exatamente que Jesus estava naquele local de destaque do seu barco. Depois, uma outra curiosidade interessante que eu coloco aqui é que, gente, é uma das únicas, se não a única, Carlos Torres Pastorino chega a falar que é a única passagem desses 3 anos de vida pública de Jesus, tá? E mesmo alguns que relatam parte anterior a esses 3 anos, mas de todo o Evangelho, é uma das únicas partes que se diz que Jesus estava dormindo. Joana Carneiro, boa noite, seja bem-vinda. Uma das únicas. Aí você fala assim, poxa, mas que importância tem isso? Bom, gente, muitas das vezes o que representava para as pessoas no passado, assim como representam hoje, o sono, o fato de dormir. Qual é a simbologia de tudo isso? Pode ser considerado um descanso, pode ser considerado uma preguiça. Então tudo vai depender da forma como você interpretar. Então, eu posso entender exatamente que Jesus estava repousando. Jesus era preguiçoso, estava dormindo porque ele era preguiçoso, deixou só os outros trabalharem? Não, ele estava exatamente descansando, por quê? Porque ele tinha saído do meio da multidão, foi uma quantidade enorme de magnetismo das diversas curas que ele havia praticado, por isso que ele resolveu sair e ir para o outro lado da margem para descansar neste período. E isso nos mostra a importância do repouso, do descanso, que coisa que às vezes nós não conseguimos dar esta importância. Falo isso até de experiência própria, porque eu também sempre tenho algumas dificuldades de falar não para os outros e às vezes a gente acaba assumindo responsabilidades além das nossas próprias forças, e isso vai afetar o nosso sistema imunológico. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então é uma passagem que fala que Jesus dormia, mas o simples fato de dormir tem por trás de tudo isso ensinamentos e exemplos fantásticos que nós não podemos esquecer. Boa noite, Adilson Riva, boa noite também, Celeida, sejam bem-vindos. Nábia Maria, boa noite. Maria Forte, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então essa era uma outra curiosidade, uma das únicas passagens que se diz que Jesus estava dormindo. Uma outra coisa curiosa também da época, vocês também vão encontrar isso em Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho. Ele vai dizer que aquela agitação do mar e dos ventos era algo comum ali no mar do Tiberíades, tá? Gente, se era algo comum, e ele ainda acrescenta, era algo comum e repentino, vinha assim do nada. Você não tinha como prever,
principalmente naquela época. Hoje nós temos o quê? Sistemas de meteorologia que prevêem, assim como previram o frio. Pelo menos aqui em Paraíso, o frio já chegou. Hoje à tarde, por exemplo, fez um friozinho. A gente não sabe como é que vai ser a noite, mas tem previsão de geada. Então hoje nós temos, olha o avanço da nossa ciência, ela é capaz de prever esses fenômenos. Naquela época eles não tinham como prever essa possibilidade. Então era algo normal, era algo comum e que chegava de uma forma repentina ali naquele local. Então, é interessante isso, por quê? Porque, gente, da mesma forma que foi repentina a chegada dos ventos, da tempestade, das ondas, do agitar do mar, também foi imediato a cessação, quando Jesus fala, para vento, para mar, fiquem tranquilos. Tá? Então, tinha isso. Porque se fosse previsto, gente, não, nós não vamos atravessar porque está previsto uma tempestade chegar. Olha lá, o São Luís está falando, ó, no litoral paulista 14 graus. Se fosse previsto, não, nós não vamos porque está previsto chegar aí essa tempestade e a gente não vai. Agora, nós também não podemos esquecer, nós estamos falando de homens, e eu vou comentar daqui a pouco, que estavam acostumados com esse tipo de coisa. Por isso que eu disse a vocês, quando eu estava fazendo um lembrete da passagem, os apóstolos se incomodaram pelo fato de Jesus estar dormindo, porque o fato de enfrentar a tempestade, os pescadores faziam isso direto. Isso não os incomodava. E isso também não chama atenção, por quê? Porque, gente, às vezes o que nos incomoda não são as dificuldades que nós estamos passando. Muitas das vezes nós nos incomodamos com a tranquilidade do outro, com a tranquilidade do vizinho, com a tranquilidade daquele familiar que está dentro de casa, né? Existem algumas piadas de cunhado, o cunhado não serve para nada, né? Ele fica lá dentro de casa, só usufruindo das coisas, no trabalho, sabe que as coisinhas assim? Pois é, muitas das vezes nós nos incomodamos muito mais com o comportamento ou a falta de comportamento do outro do que com os nossos problemas e dificuldades. Então, eu, Edson, particularmente, estou enxergando isso. O que mexeu mais com eles é Jesus estar ali, tranquilo, repousando, dormindo, enquanto eles estavam lutando contra todas aquelas adversidades. Quando a gente for falar aqui na conclusão, fazendo uma analogia com o nosso momento, é isso que eles estavam buscando. Lidar e trabalhar com as adversidades. E enquanto isso tinha uma pessoa dormindo. E isso com certeza os incomodava. E para nós exatamente fecharmos, a questão da própria autoridade de Jesus. Por quê? Porque depois que Jesus determinou, os próprios apóstolos ficaram, mas peraí, quem é esse? Vou abrir um parênteses. Por que ficaram boquiabertos? Gente, sabemos que os próprios apóstolos que acompanhavam Jesus durante todo aquele período, eles só tiveram uma ideia, uma noção realmente clara dos ensinamentos do Cristo, da capacidade e da autoridade de Jesus, depois que Jesus foi crucificado e apareceu para eles. Até então eles não tinham noção, eles não tinham assimilado, eles não estavam convencidos da missão de Jesus. Tanto é que Pedro foi negar Jesus nas vésperas da crucificação, quando Jesus estava preso e sofrendo aquele processo. Boa noite, Simone Oliveira, seja bem-vinda. Quando Jesus estava sofrendo aquele processo. E aí ele foi realmente negado por Pedro. Se Pedro tivesse consciência, aquilo ali não, eu sou sim, eu estou aqui com esse homem. Boa noite, Evelyn Flor, seja bem-vinda. Eu estou aqui com esse homem, eu o acompanho, eu o sigo, tá? Então, assim, essas são algumas curiosidades que eu extraí e a gente vai buscar agora um pouquinho dos comentários que o próprio codificador faz sobre essa passagem. E o que ele começa a comentar? Ele começa a comentar sobre os mistérios ou segredos da própria natureza que nós
desconhecíamos naquela época, e aí eu posso dizer que muitos de nós ainda desconhecemos nos dias de hoje. Sim. A Aninha está falando aqui, achava que era apenas um sábio e um guru. E muitas das vezes, né, quando você fala, Aninha, até a questão do seguir, ela tem um significado muito interessante e muitas das vezes precisa ser ampliado, porque o seguir é exatamente fazer as mesmas coisas, e eles não estavam nem preparados para seguir e fazer as mesmas coisas, abdicar de certas facilidades e benefícios que o mundo ou a vida corporal ou as paixões nos induz. Então, muitos não estão procurando ou preocupados em seguir. Ele falou tal interessante, beleza, amanhã quando eu precisar eu vou lá, eu corro lá e ele me salva. Quando eu estiver doente eu vou lá, ele me cura e está tudo certo. Isso não é seguir. Para seguir o Cristo, o que ele mesmo disse? Tome a sua cruz e siga-me. Não fica querendo julgar a sua cruz para mim não, que isso aqui não resolve, não é assim que funciona, né? Tome a sua cruz. Bom, voltando, Kardec então vai falar sobre estes mistérios que envolvem, sobretudo, fenômenos da natureza, nesta passagem que nós estamos. Boa noite, Gilberto. Nessa passagem que nós estamos, fenômenos da natureza que são desconhecidos. Gente, e aí eu vou aqui rapidamente lembrar a vocês, para aqueles que já conhecem e para aqueles que não conhecem, antecipar um pouco dos estudos que nós vamos fazer lá no Livro dos Espíritos, quando formos fazer a leitura e estudo das questões 536 em diante, até a 540, tá? São 4 questões, mas tem os desdobramentos, 536A, B, tá? Tem alguns desdobramentos. Mas eu vou aqui falar rapidamente para vocês o que consta nestas questões. Diz ali o seguinte: é a ação dos espíritos sobre a natureza. Tá? Nós desconhecemos os mistérios da natureza? Sim. Nós sabemos, por exemplo, como que começam, como que surgem os ventos, as tempestades? Não. Mas Kardec chega nessa oportunidade e começa a indagar os espíritos. Ora, peraí. Há nesses fenômenos da natureza. Então agora veja, eu estou fazendo uma ponte com o Livro dos Espíritos. E ele vai perguntar, nesses fenômenos da natureza, um acaso? Por exemplo, essa tempestade que chega lá de repente, isso aconteceu por acaso? A espiritualidade vai falar para Kardec o seguinte: Kardec, nada acontece por acaso. Tudo está dentro do desdobramento natural das coisas. Não existe acaso. E aí eu vou até ampliar uma questão que eu achei interessante. Salvo engano, não sei se foi o que eu ouvi do Alberto Almeida, mas tem muitos anos que eu ouvi. Me desculpe que agora eu não vou lembrar o nome. Mas que a pessoa chegou a dizer que não existem acidentes. Gente, se você for analisar acidente do ponto de vista dessa questão 536, da previsibilidade, realmente não existe acidentes. Mas aconteceu um acidente que a pessoa estava lá e de repente o motorista bêbado... Não foi um acidente. O motorista estava bêbado e exatamente por estar bêbado, ele provocou uma situação que infelizmente levou alguém a um prejuízo, a ter um prejuízo. Então, havia uma previsibilidade? Sim. Então, não foi um acidente, foi algo provocado pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia de alguém. Tá? E, mesmo dentro das consequências, havia uma previsão, porque se não houvesse, eu teria que colocar em xeque mais uma vez as leis da natureza. Como que alguém que provoca alguma coisa pode chegar a prejudicar o outro se não for permitido pela própria providência divina? Então, não existem acidentes. Tudo está dentro daquela previsibilidade. Mas não se esqueça, Jesus dizia: o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, muitas das vezes são ou existem instrumentos para o cumprimento de uma providência divina. E aí, é claro,
junta-se e une-se as questões exatamente para poder facilitar, sobretudo, as soluções. Eu sei que tem muitas coisas que nós não vamos conseguir entender, tá? Mas a questão de Kardec com relação aos fenômenos da natureza se aplica para tudo. Tudo é previsível? Sim. Tudo está dentro dos desdobramentos da providência divina? Sim. O problema é que nós não conhecemos a providência divina. Nós muitas das vezes não concordamos com a providência divina. Mas, assim como o que acontece conosco e com o que acontece com os fenômenos da natureza, tudo obedece e respeita a uma lei e a alguma autoridade que controla tudo aquilo. E Kardec segue, ele quer saber. Então esses fenômenos da natureza, assim como os acidentes, eles têm como destinação o homem. Só o homem. A espiritualidade falou, não. Vocês acham que tudo é só para vocês? Não. Não é tão somente destinado ao homem, mas toda essa previsibilidade, ela acontece, todos esses fenômenos da natureza acontecem exatamente para equilibrar a própria natureza. Então, se veio uma tempestade, é só para provocar o homem ou para trazer... Não, é para muitas das vezes proporcionar um equilíbrio na natureza. Tá? Então, não acho que tudo é para nós ou é castigo de Deus para o homem. Não, ainda existe essa questão 536A do Livro dos Espíritos. A gente vai estudar isso depois. Eu só estou fazendo aqui uma pequena palhinha para a gente entender a questão da tempestade, como que funcionam esses fenômenos naturais. Claro que eu já vi que nós não vamos conseguir fazer e ver tudo hoje, porque a gente já está chegando aqui ao final. Infelizmente já faltando 2 minutinhos para a gente encerrar. Mas tem aqui uma outra questão, na sequência, né, 536b, que Kardec quer saber o seguinte, mas espera aí, Deus, ele vai agir sobre isso? Isso é coisa de Deus? E a gente tem essa mania, né? Mas Deus fez assim, Deus quis assim. E aí a espiritualidade fala assim, ô Kardec, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Deus, ele não vai agir diretamente na matéria. Deus, você imagina Deus, criador de todas as coisas e de tudo. Ele não vai agir, assim como nós aprendemos, quando estudamos a parte do espírito, que o espírito não tem condições de agir diretamente sobre a matéria. O que é que ele precisa? Ele precisa de um corpo intermediário do perispírito, que é formado do fluido cósmico universal, para ele agir sobre a matéria. E aí a espiritualidade fala, Deus não vai agir diretamente sobre a matéria, ele nem precisa. Por quê? Porque há outros seres, há espíritos que, obedecendo a esta ordem divina, eles vão atuar diretamente sobre a matéria. Então quer dizer que não é Deus diretamente. Não, são espíritos que estão responsáveis por este fenômeno, que vão agir diretamente provocando-os. Opa, já começou o negócio a ficar mais interessante e principalmente mais próximo de nós. Estamos nos aproximando de um entendimento, estamos buscando uma lógica das coisas e principalmente estamos conhecendo um pouco mais os princípios e leis que regem a própria natureza. Mas, como o nosso tempo se encerrou, na próxima quarta a gente dá sequência exatamente deste ponto, tá? Aí a gente vai ver qual foi a opinião, como que os espíritos responderam, desses que atuam. Nós vamos chegar na famosa questão 540 do Livro dos Espíritos, que ela é fantástica, tá? E aí a gente vai entendendo aos poucos esse fenômeno da tempestade aplacado, da tempestade acalmada. Gente, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Na próxima quarta a gente fecha esse tema e fiquem tranquilos, né? Nós vamos dar sequência a essas leituras e estudos e vamos aos poucos aprendendo. E aqueles que vieram aqui pela primeira vez, sintam-se bem à vontade, sejam bem-vindos e vamos estudar aqui, vamos aprender algumas coisas diferentes. Eliminem preconceitos, sobretudo religiosos, e abram a mente de vocês para essas oportunidades de novos aprendizados. Muita paz a todos e uma excelente noite.